Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou as oitavas de final da Copa do Brasil, eram 16, agora são 8. Fiz um vídeo aí falando, né, sobre a classificação. Dos 8, temos um time que é da Série B, que é o Atlético Paranaense, que na minha opinião foi a surpresa, porque eliminou o São Paulo. Tivemos aí eliminações de Flamengo, Palmeiras, mas esses mesmos times, Flamengo e Palmeiras, estão na Libertadores. E no meio da próxima semana, ou seja, dia 13, 14, se eu não estiver enganado, começa as oitavas de final da Libertadores. Então a gente sai da Copa do Brasil, onde teve times poupando, e entramos na Libertadores, onde tem times que a gente não sabe se vai poupar, se não vai poupar, qual é realmente a prioridade. Tem times que os torcedores já estão pedindo para poupar na Libertadores, ou seja, é muita coisa indefinida, porque tem times muito mal no Campeonato Brasileiro. E aí poupa no Campeonato Brasileiro, perde de novo para jogar Libertadores e se complica no Campeonato Brasileiro. Ah, mas ainda tem muita rodada. Bom, a gente já está na metade. É a rodada de número 19. Então, cara, é complicado a situação. Não é uma, 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 uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil de, de se administrar. Então, a gente vai aqui, mais uma vez, fazer as nossas análises dos nossos palpites para a rodada de número 19, que aí tem o simbólico título do primeiro turno, né? Apesar, sempre lembrando, que a gente está na fase do asterisco. O que é a fase do asterisco? Não está todo mundo com o mesmo número de jogos. A gente vai para a 19ª rodada, mas tem gente que tem 2 jogos a menos, tem gente que tem um jogo a menos. Ou seja, a tabela em si não está irregular. Então, a gente até pode ter sim um campeão, hipoteticamente, né? No caso, fazendo ali as contas, alguma coisa assim. Mas não vai ser, é, talvez, de fato e de direito, né? Dependendo do resultado que aconteça nessa rodada. Então vamos lá para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos sábado, domingo e segunda-feira. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar também os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. É simples. Depois que você curtir, você vai lá, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Beleza? Só lembrando, nesse meio de semana, eu falei Libertadores, mas a Libertadores é Sul-Americana, tá? Tem jogos da Libertadores e Sul-Americana. Na Sul-Americana, nós temos 2 representantes nas oitavas de final. É o Fluminense e o Atlético Mineiro. Fluminense e Atlético Mineiro avançaram na Copa do Brasil, ou seja, Fluminense e Atlético Mineiro estão ainda em 3 competições, estão em 3 frentes. Tá? Fluminense e Atlético Mineiro vão poupar, vão dar prioridade à Sul-Americana ou ao Campeonato Brasileiro? A gente também não sabe. O Fluminense vai viajar para pegar o América de Cali. Tá? América de Cali que eliminou o Bahia. Tá? E o Atlético Mineiro joga em casa contra o Godoy Cruz. Será que vai poupar? Atlético Mineiro vem dar uma batalha contra o Flamengo, que acabou se classificando nos pênaltis.
A gente vai ver. E na Libertadores, nós temos o Fortaleza, que vai jogar em casa contra o Vélez. Nós temos o São Paulo, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Vai jogar contra o Atlético Nacional, fora de casa. Temos o Flamengo, que joga em casa contra o Internacional. Confronto brasileiro. O Flamengo vai poupar no Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores. O Flamengo diz que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Mas será que é mais prioridade que a Libertadores? A gente não sabe. E o Internacional? O Internacional foi eliminado, igual o Flamengo, da Copa do Brasil. Foi eliminado para o Fluminense. E aí, como é que está a situação do Internacional, o Campeonato Brasileiro? A do Flamengo é líder. Agora, do Inter, mais complicado. Temos o Botafogo, que joga em casa contra a LDU. Né? O Botafogo avançou na Copa do Brasil. E temos o Palmeiras, que vai jogar fora de casa contra o Universitário. Acho que essa Universitária é do Peru, se eu não estiver enganado. Palmeiras que foi eliminado pelo Corinthians. A torcida tá brava porque o Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Corinthians. E aí, o Palmeiras vai dar atenção ao Campeonato Brasileiro ou vai para a Libertadores? É muita é bem complicado. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 8 times que vão jogar no meio de semana. 6 times pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana. Então, os palpites aqui, a gente não tem certeza de muita coisa, de qual time vai entrar com o time principal, com o time misto, com o time reserva. Acho que vai depender muito da posição no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Rodada de número 19. Bragantino e Internacional. Internacional tem um jogo pela Libertadores aqui no Rio contra o Flamengo. Eu já vi torcedores do Internacional, tá, dizendo que o Inter não tem chance contra o Flamengo, então é melhor ir com o time principal nesse jogo contra o Bragantino. Por quê? O Inter é o 13º colocado com 21 pontos. Ou seja, o Inter está mais perto da zona do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Então, e aí? Você não sabe. O Bragantino está na parte de cima da tabela, mas o Bragantino não está nem em Libertadores nem Sul-Americana. Inter vai com o time principal ou não? Para poupar contra o Flamengo. Cara, eu acho que pela torcida do Inter, o Inter não pouparia. Pela torcida, o Inter iria com o time principal para tentar os 3 pontos contra o Bragantino. Porque o Inter não entra na zona de rebaixamento se perder. Mas pode. O time que está na zona de rebaixamento é o Vasco com 15 pontos. Só que o Vasco tem 2 jogos a menos. O Inter tem um só. Também tem isso. Então o Inter pode ir para esse jogo contra o Flamengo muito próximo da zona de rebaixamento. Cara, Bragantino Internacional. Eu vou de empate ou Bragantino. Eu vou de empate ou Bragantino. Sábado, dia 9 de agosto, às 6h30 da tarde. São Paulo e Vitória, também sábado, dia 9 de agosto, às 6h30 da tarde. São Paulo e Vitória. São Paulo joga pela Libertadores, fora de casa contra o Atlético Nacional. O São Paulo está aqui na 8ª colocação. São Paulo tem um jogo a menos contra o Vitória. Eu acho que o São Paulo vai dar um meio misto. Tá, mas o São Paulo vai dar meio misto. Fiquei surpreso com a derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense e ter perdido nos pênaltis. Cara, mas São Paulo e Vitória. Eu vou de São Paulo ou empate. Eu acho que o Vitória é bem competitivo, pode empatar com o São Paulo. Então eu vou de empate ou São Paulo. Também no sábado, dia 9/8, também 6h30 da tarde, Flamengo e Mirassol. Flamengo deve ter o estresse aí de alguns jogadores, acho que o Carrascal. Bom, o Flamengo diz
que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Mas será que é mais prioridade que a Libertadores? A gente não sabe. A gente não sabe. Que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores era mais prioridade que a Copa do Brasil, isso a gente sabia. Acho que o Flamengo não vai poupar. Eu acho que o Flamengo vai com o que tiver de melhor. Mas isso que tiver de melhor pode ficar algum jogador de fora, porque o Flamengo perdeu 2 jogadores, mas contratou já 4, 5. Então, Flamengo e Mirassol. Vai ser um jogo complicado para o Flamengo. O time do Mirassol é um time bem chato, tem um contra-ataque bem rápido, mas eu vou de Flamengo. Para mim, o Flamengo vence, vence esse jogo. E se o Flamengo vencer esse jogo, como eu acho, o Flamengo vai a 40 pontos, né? Vai ficar faltando um jogo. E o Cruzeiro, se ganhar também, vai a 40 pontos, mas fica com os 19 jogos. O Flamengo vai ficar na frente pelo saldo de gols, dependendo do que aconteça. Então, dificilmente, porque a briga pelo título simbólico é entre Flamengo e Cruzeiro. Só que o Flamengo tem 17 jogos e o Cruzeiro 18. A não ser que o Flamengo ganhe e o Cruzeiro perca. Não. Aí fica definido. Porque senão, cara, vai depender desse jogo atrasado do Flamengo. Então, acho que não teremos definitivamente quem será o campeão do primeiro turno de fato, né? Então, Flamengo e Mirassol, para mim, dá Flamengo. Também no sábado, 8h30, sábado, dia 9 do 8, 8h30 da noite, Fortaleza e Botafogo. O Botafogo joga pela Libertadores, só para lembrar. O Botafogo joga em casa contra a LDU. Né? Um jogo difícil. Um jogo difícil. O time do Botafogo não vem fazendo um grande futebol. Tá? Será que o Botafogo vai poupar contra o Fortaleza? O Botafogo está na 7ª colocação. O Fortaleza está na zona de abaixamento, então não tem por que poupar. Né? Tá na Libertadores também, o Fortaleza. O Fortaleza tem um jogo pela Libertadores em casa contra o Vélez, mas nesse momento a prioridade do Fortaleza não é Libertadores. É o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está na zona de rebaixamento. Então é loucura o Fortaleza pensar em poupar alguma coisa. É loucura. Loucura não, burrice. Bom, acredito que o Fortaleza vá completo, com o que tiver de melhor. E o Botafogo talvez possa poupar alguns jogadores para o jogo da Libertadores. Fortaleza e Botafogo, eu vou de empate. Fortaleza e Botafogo, eu vou de empate. Também no sábado, dia 9 do 8, às 9 horas da noite, Bahia e Fluminense. O Bahia avançou na Copa do Brasil, o Fluminense também avançou na Copa do Brasil, só que o Bahia não está na Sul-Americana mais. O Fluminense está na Sul-Americana. O Fluminense vai jogar fora de casa contra o América de Cali. O Fluminense no Campeonato Brasileiro está aqui na 9ª colocação. E o Bahia é o 4º. Cara, Bahia e Fluminense. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bahia e Fluminense. Eu vou de empate ou Bahia. Eu vou de empate ou Bahia. Aí no domingo, 4 horas da tarde, domingo dia 10 do 8, 4 horas da tarde, Palmeiras, que a torcida tá pé da vida, e Ceará. Palmeiras joga pela Libertadores, fora de casa contra o Universitário, na quinta-feira. Acho que o Palmeiras não vai poupar. Acho que o Palmeiras vai com o time principal. Mas vai ser um jogo chato contra o Ceará. O Ceará é um time bem competitivo. Vai dar trabalho para o Palmeiras. Vai dar trabalho para o Palmeiras. Eu não descartaria até que o Ceará conseguisse uma vitória. Se faz um gol na frente, fica difícil para o Palmeiras reverter o resultado. Mas eu vou de empate ou Palmeiras. Eu vou de empate ou Palmeiras. Também no domingo, 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco se classificou na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também. O Vasco não está nem Sul-Americana e nem Libertadores, mas o Atlético Mineiro está na Sul-Americana. Então,
Bom, o Vasco é o 17º e o Atlético Mineiro é o 10º. Cara, é, eu acho Atlético Mineiro e Vasco. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro pode até poupar um pouquinho. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Godoy Cruz na quinta-feira. Para mim, dá empate. Empate ou Atlético Mineiro. Empate ou Atlético Mineiro. Aí no domingo também, 10/8, 6h30 da tarde, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro não está na Sul-Americana, nem o Santos está em nada, então os dois vão com o time principal. Cruzeiro e Santos eu vou de Cruzeiro. Cruzeiro e Santos eu vou de Cruzeiro. Domingo, 10/8, 8h30 da noite, Grêmio e Sport Recife. Grêmio e Sport Recife. O Grêmio não está em lugar nenhum, nem Libertadores, nem Sul-Americana e nem Esporte. O Grêmio está aqui na 14ª colocação. O Esporte é o último. Grêmio e Esporte. Grêmio e Esporte. Bom jogo, mas eu vou de Grêmio. Eu vou de Grêmio. Para mim, o Grêmio vence o Esporte em casa. E na segunda-feira, fechando a rodada, segunda-feira, dia 11/8, 8 horas da noite, Juventude e Corinthians. Juventude e Corinthians. Corinthians avançou na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, mas não está nem Sul-Americana e nem Libertadores. Juventude está lá na parte de baixo da tabela, o 19º, e o Corinthians está aqui na 12ª. Empolgado Corinthians, eu vou de Corinthians. Eu vou de vitória do Corinthians. Então, tá aí os meus palpites, as minhas análises. E se você quiser ajudar o amigo aqui em alguma coisa, caso você ganhe, não custa nada. O Pix está na descrição do vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!